Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei em que horário você vai assistir esse vídeo, mas o que eu espero é que ele seja uma bênção na sua vida. Nós estamos aqui mais uma noite, nesse caso, né, gravando o estudo desse livro tão poderoso, O Grande Conflito. Nós estamos estudando ele capítulo por capítulo e a intenção, né, desse estudo é te levar mais fundo no espírito de profecia, para que a gente leia ele com tempo, com calma, antes, né, dessa live, né? Então, esses estudos não têm aí a, o intuito de você substituir a leitura do livro. Então, é muito importante que você leia o livro, para você ter essa base, para você vir aqui, então, e ver mais uma perspectiva diferente de um pastor, de um ancião, que vai trazer aí o estudo e nos levar mais a fundo, né, em cada trecho desse livro tão importante. Esse livro que mudou aí a minha concepção, né, de mundo mesmo, né? O livro Grande Conflito me levou para mais perto da Bíblia, né? Me fez entender algumas profecias, algumas coisas que eu não havia entendido lendo a palavra de Deus, né? Então é como a luz menor que nos guia para a luz maior, né? Sempre nos levando para a palavra de Deus. Amém. A igreja, então, que surgiu esse projeto chama Boa Vista do Guilherme. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Essa igreja maravilhosa que eu tenho o prazer aí de aos sábados me reunir com meus irmãos para louvar e adorar o nosso Deus. É uma igreja que fica no interior do Rio Grande do Sul, um lugar abençoado, onde a gente se reúne aos sábados e louva o nome de Deus. E hoje nós temos um convidado mais do que especial, o Mark. Ele é ancião lá da Igreja dos Estados Unidos. Foi um prazer, uma honra conhecê-lo. Eu já bati muito papo com ele, já recebi bastante conselhos desde essa época que eu voltei aqui para o Brasil e comecei a enfrentar novos desafios aí na minha caminhada cristã. O Mark tem sido um colega, um amigo mesmo de Hum. conversarmos, batermos um papo. O Mark ele tem um trabalho bem bonito, onde ele apresenta estudos bíblicos, né, para muitas pessoas, para mais de 300, se eu não estou enganado, né? Mas eu vou deixar 540. ele se apresentar aí, falar um pouquinho do Uhum. ministério dele, esse trabalho tão bonito que ele desenvolve aí para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Uma boa noite a todos vocês, né? Bom, aqui na América agora são 6 horas e 53 minutos, né, da segunda-feira. E eu queria agradecer primeiro o convite tão, né, gracioso que o Guilherme fez para eu participar com vocês aí da leitura desse livro tão abençoado. Eu fui convertido por esse livro, né? Eu li esse livro quando eu tinha 16 anos de idade. E o livro que eu li, O Grande Conflito, ele está num Ziploc todo esfarelado, porque as páginas se arrebentaram todas, né? Para mim é uma peça de museu, é um carinho muito grande de ter esse livro, né? Mas meu nome é Mark Silva, né? Estou aqui no estado de Virgínia, em Richmond, na costa este dos Estados Unidos, 2 horas ali ao sul de Washington, né? E tivemos aí o prazer de já ser oficial da igreja há mais de 40 anos, né? E que eu estou na igreja com o maior orgulho, com o maior prazer de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Sou casado com a Lucy, né? Tenho três filhos maravilhosos, um faleceu, meu filho do meio, o Nathan, mas eu tenho um filho, o Mark Andrew, e a minha filha Sarah Elizabeth. Né, que está aí no Brasil estudando aí na escola adventista. Né? E aqui nós tivemos o prazer e o privilégio de fundar, né, a igreja brasileira aqui de Richmond, né, outras igrejas que nós participamos no desenvolvimento e tudo mais, e hoje, não é, apesar de meu trabalho profissional estar na área de administração de empresas, eu tenho o meu ministério pessoal, eu e minha esposa, que nós damos estudos bíblicos para hoje 14 grupos, né? Então nós temos estudos bíblicos toda semana, a semana toda, de sábado a sábado, sem parar. Hoje, antes de começarmos a gravação, nós já tivemos um estudo, né? Então, a vida aqui é bem corrida, trabalho, estudo, 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 estudo. Então, né, queria dar as boas-vindas a vocês e muito obrigado aí, Guilherme, pelo convite que você fez. Amém. Vocês já viram, né, que o homem é porreta, né? Cheio de estudos aí. Realmente, eu participei de alguns deles, né, sobre as profecias. Ele gosta muito do lado escatológico.
e eu também. Então, por isso, uma hora a gente ia se cruzar nesse mundão aí, e Com ainda certeza. bem que se cruzamos, que ele é uma inspiração aí para mim, sabe? É alguém que não recebe pelo trabalho que faz, né? Faz pelo amor mesmo, e é uma inspiração para mim, assim. Queria agradecer pelo ministério que você faz, sei que não é fácil, sei Uhum. que eu imagino as lutas, né, as dificuldades que passa. A gente até estava comentando outro dia, né, da própria gravação desses estudos, né? Uhum. Tem sido uma batalha contra o inimigo mesmo, diversas vezes agenda com pastores, com anciões e desmarca, remarca. Parece que o inimigo quer fazer de tudo para que não Obrigado. aconteça, né? Porque ele sabe que esse livro é poderoso, né? Esse livro Exato. revela quem é a besta do Apocalipse, revela muitas coisas que o inimigo não deseja que sejam reveladas, Uhum. que estão claras na palavra de Deus também, né? Mas que por muitas vezes a gente precisa, né, de uma explicação um pouquinho mais detalhada, né? Não foi à toa que Aham. o nosso Senhor nos enviou, né, o espírito de profecia, né, para nos levar de Uhum. volta à palavra de Deus. Mas então é isso. Esse projeto, então, é para nós estudarmos esse livro, para a gente promover também a entrega desse livro aqui na região. Nós temos a Uhum. meta, né, de entregarmos 20 mil livros na região. Nós somos uma igreja aí pequena, né? Temos por volta Uhum. aí de 35 membros e alcançar essa meta de 20 mil livros entregues aqui na região é só pela graça de Deus e graças a Deus ele já vem abençoando o projeto. Nós já Uhum. estamos aí por volta de 16 mil livros, né, arrecadados, né, o dinheiro, né, para a gente fazer a compra. Já compramos 10 mil livros nessa altura do campeonato aqui que nós estamos gravando. Eles já vão chegar nas próximas semanas e a gente vai estar iniciando esses trabalhos de entrega do livro, né? Então, Uhum. eu conto com a ajuda de vocês, né, para também estudarem esse livro. O pessoal da nossa igreja também está acompanhando esse estudo para que a gente saiba, né, o quão poderoso é esse livro antes de a gente entregar, né? Porque muitas vezes a gente está entregando um livro que a gente nem leu ainda. Então, Exato. é para incentivar mesmo o estudo desse livro. Então, Mark, pode iniciar com uma oração para nós e aí Aham. iniciamos o estudo. Maravilha. Vamos lá, então. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, ao abrirmos esse livro que o Senhor inspirou a tua serva a escrever pela unção do teu Santo Espírito, que essa mesma unção do Santo Espírito esteja com Guilherme, comigo e com todos os ouvintes, para abrir os nossos corações e a nossa mente ao estudo da tua palavra. Em nome e por amor a Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. Eu tenho acompanhado, né, esse trabalho maravilhoso que o Guilherme tem feito por aí e gostaria de parabenizar o Guilherme por essa iniciativa, né, de trazer o grande conflito para né, para uma conversa, para um diálogo, né, com as pessoas, né, e incentivar você a ler o livro, né. Como eu disse, eu fui convertido no grande conflito. Eu era de família católica, família italiana, e eu garoto, mas eu sempre estive na escola adventista. Em São Paulo, eu era membro da igreja de Moema, né? E aí eu frequentava a igreja de Moema, etc e tal, mas era católico, né? Eu ia por causa da amizade, né, que eu tinha com um vizinho, né? E eu sou o primeiro adventista convertido da minha família, né? Então, para mim, o grande conflito que o Guilherme está fazendo essa proposta, esse projeto de coisa é muito importante, porque a história é um pedacinho da minha vida, né? E a gente se emociona quando faz isso daí, porque eu sei o que eu passei, não é? As pessoas que passaram da minha vida, as coisas que aconteceram com esse livro, né? Eu tenho histórias assim, histórias para contar desse livro, né? E eu queria, antes de começar o nosso capítulo na Liberdade dos Países Baixos, né? Queria contar para você uma historinha que uma vez eu estava voando, né? Na minha outra empresa, né? Eu viajava muito, né? Semana sim, semana não, estava viajando para cima e para baixo. E eu carregava o meu grande conflito, que era a minha leitura de voo. Minha Bíblia ficava na mala e eu carregava o grande conflito. Era uma coisa que, porque os voos aqui são muito compridos, né? Os Estados Unidos é muito largo. E aí eu estava entrando no avião e a aeromoça, né, a chefe das aeromoças, né, olhou assim e falou assim: eu conheço esse livro. Esse é o grande conflito? Eu falei, é. Falei, achei que a aeromoça era adventista, né? E ela falou assim que
que a gente entrar em level flight, eu vou, né, em voo de cruzeiro, eu vou no seu lugar. Você está em que lugar? Eu falei, estou aqui na frente, então, não sei o quê. Eu falei, então tá. E ela veio, nós passamos mais de 2 horas conversando em pé, sem jantar, sem nada, falando sobre o grande conflito. Aquela mulher, ela não era adventista, mas ela era fascinada, apaixonada por esse livro, e não sabia nada da Igreja Adventista. A única coisa que ela conhecia da Igreja Adventista era o grande conflito. E eu fiquei fascinado por aquela conversa, a gente bateu muito papo e tal, conversamos muito, eu expliquei muita coisa para ela que ela tinha dúvida, tirei um monte de dúvida dela, e ela mandou ela era a chefe das aeromoças, ela mandou as outras aeromoças fazer o trabalho, ela quase não trabalhou, eu não jantei, mas o resultado da história foi que essa mulher ficou fascinada com o resto da história, e ela não tinha conectado, porque ela não lia a Bíblia, essas coisas todas. E ela me deu o e-mail dela, e essa é uma das maiores dores que eu tenho no coração. Ela me passou o e-mail dela. E naquela época não tinha celular, não tinha nada, a gente usava um celular que tinha um zíper, né, com uma antena assim que levantava. Acho que o Guilherme não era nascido ainda. Tá, Guilherme? E naquela época nós trocamos e-mail. E eu perdi o e-mail dela, era alguma coisa aol.com, na American Online. E eu perdi o contato com essa moça, mas eu sempre penso nela. Toda vez que eu abro esse livro, eu penso nela. O que aconteceu com ela quando ela viu, né? E eu tive a oportunidade de explicar um pouquinho das maravilhas com que o livro se conectava, não é? E o olho daquela mulher brilhava quando eu falava. E ela ouvia e tal, e perguntava, a gente dialogou. E aqui eu nunca mais vou me esquecer daquela aeromoça, e um dia eu espero encontrá-la lá no céu. Né? Que, quem sabe, esse livro tenta ter sido uma bênção na vida dela, né? E ajudado ela a encontrar Jesus, assim como me ajudou. Então, nós temos aí muitas histórias lindas de pessoas que conheceram a Jesus, que vieram ao encontro da verdade, através de uma leitura do livro que coloca a luz maior num contexto simples, né, e inteligível para todo mundo, fácil de achar, assim, né, um sequencial com uma história bonita por trás, né? Então, essa é a beleza do grande conflito, né? Ela mexe com corações, né? Fala da Bíblia, aponta para a Bíblia, né? Ela guia, leva a pessoa à Bíblia, né? Então, essa leitura é muito importante, uma leitura muito linda, muito gostosa, cheia de coisas, mas coisas importantes. E hoje nós vamos começar com liberdade nos Países Baixos. Eu tenho que, às vezes, tomar um pouco de cuidado, porque eu sou muito detalhista, eu gosto de minúcia, eu gosto de detalhe, né? Eu sou acadêmico, então eu tenho, assim, essa coisa né, de estudo, de leitura, de ensino, de tudo mais, então eu preciso me qualificar. Mas o que eu quero dizer para você é que a história desses 2 capítulos, né, não só o avanço da Inglaterra, como a liberdade nos Países Baixos, é um capítulo que mostra as origens da nossa fé, as origens do que nós somos hoje. O Adventismo deve demais a esses homens e mulheres que tão heroicamente, tão dedicadamente, tão lindamente fizeram com que nós tivéssemos a Bíblia. Né? Os escritos, a impressão, a distribuição. Né? Hoje você pode ir em qualquer lugar do mundo, você acha a Bíblia. Aqui nos Estados Unidos tem Bíblia de $1, tem Bíblia de 0, né, dos Gideões. Qualquer pessoa hoje pode ter Bíblia. Mas imagine você que naquela época, no período dos Países Baixos, era um período da Idade Média, o povo não tinha acesso à Bíblia. O povo não tinha acesso a informações. A visão que o povo tinha de Jesus, da igreja, de Deus, do Espírito Santo, era aquilo que a igreja dava. E nesse período da Idade Média, era um período triste, porque ela é dita como Dark Ages, era escura por uma razão. E a razão era de que eles não davam a luz da Bíblia. E o povo perecia, porque achava e confiava no clero, que aquilo que o clero falava era a religião. Mas era uma religião que não satisfazia, né? Uma religião que não curava, uma religião que não mudava corações, que não mudavam vidas, né? As pessoas sofridas naquela vida, naquele imperialismo, naquela ditadura, né? Porque era não só ditatorial,
mas era com mandatos de que se você não fizesse aquilo que a gente acha que você tem que fazer, você podia perder a sua vida. Era algo muito, mas foi nesse sufoco, foi nesse sofrimento que surgiram os verdadeiros heróis, né? Que chegaram a lutar para que nós, adventistas, hoje, tivéssemos acesso a essa Bíblia, né? Não só nós, mas batistas, metodistas e todas as grandes igrejas daquele período, né? de 2 séculos para trás e tudo mais, de um período pós-reforma de Lutero. Né? Então eu queria dizer para vocês que esse período, esse capítulo 13, falando dos Países Baixos, né? Se você olhar lá no mapa, você pode ver ali a Holanda, né? Netherlands, né? Se você olhar no Google lá, e os Países Baixos, alguns outros países na qual a Holanda teve participação na colonização e tudo mais. E por incrível que pareça, eu estava olhando aqui, né? Eu tive o prazer de visitar todos esses países, né? Então, Aruba, Curaçao, né? São Martinho e tudo mais, e mais Holanda. Então, são países interessantíssimos, né? Onde a mensagem cresceu. E na Europa, os países não tinham a mesma relação com o papado naquela época, e não tinham a mesma liberdade naquela época, porque eram reinos independentes e cada um tinha a sua forma. E nós vamos ver aqui ao longo da história que as coisas variaram. Alguns países foram mais agressivos, outros foram mais letárgicos, outros foram indiferentes, e assim vai, com toda essa história. Mas a nossa história acontece lá no século XVI. Não havia eletricidade, o carro não tinha sido inventado, a revolução industrial ainda não tinha surgido, e o mundo estava à mercê do poder civil e o poder religioso que dominava principalmente a Europa naquele período. E foi nesse período que a Bíblia começou a ser traduzida pelos valdenses. Né? História dos valdenses, meus queridos, é uma história linda, não perca o capítulo, tá aí no Grande Conflito. O que esses homens fizeram, o sacrifício que eles fizeram no meio das montanhas, lá de Piemonte e tudo mais, né, para traduzir a sua língua e tudo mais. Mas o objetivo aqui nesse capítulo é que a Bíblia foi traduzido para o holandês e começou, então, a gerar imediatamente perseguições romanas. Porque aonde a Bíblia fosse traduzida, seja por Tyndale, seja por Lutero, seja por Baxter, com quem quer que seja, suscitou oposição. Deixa eu falar uma coisa para você. Não importa aonde você vá, se você abrir a palavra, expor a palavra e clarificar e ensinar a simplicidade do evangelho com a verdade, é possível que nós padeceremos de perseguições. Daqui para frente, mais acirradamente ainda. Eu ouvi dizer, e me falaram isso hoje, Guilherme, se por favor me corrija se estiver errado, porque eu não sei muito das coisas do Brasil, mas me parece que foi proposta uma lei, hoje, ontem, semana passada, eu não sei quando, mas é recente, de que o Brasil vai começar a ter certas restrições quanto à pregação, oração e tudo mais e tal. Diz que está no Senado agora. Eu não sei se isso está rolando, se vai passar ou se não. Mas o ponto todo desse livro, desse capítulo, nesses capítulos históricos, né, que o Espírito Profecia fala no Grande Conflito, é o problema da liberdade religiosa. Porque a liberdade da religiosa era um problema que vai estar em todos esses capítulos aqui, até chegar lá no 30 e alguma coisa do Grande Conflito, porque as pessoas não tinham essa liberdade. Então, as palavras, os ensinos, tão dificilmente que era naquela época, acabou ser amplificado, como vocês viram no capítulos anteriores, por Lutero. Porque ele começou a abrir com a história da reforma. E assim chegou a Menos Simões, nos Países Baixos, né, com as atrocidades do papado ainda em foco, apesar de ele ter a coragem de colocar essas coisas à frente. E as coisas começaram a aparecer nos Países Baixos, não de forma fácil. Meus queridos, tudo aquilo que é fácil parece que não tem sabor especial, não é? Jesus não teve um ministério fácil.
A vida dos apóstolos não foi fácil. Apóstolo Paulo não foi fácil. Ele pregou, se dedicou, falou, fez de tudo para que as pessoas tivessem o melhor de informação da Bíblia para se salvarem e salvarem a eles, suas famílias e tudo mais. Mas custou caro para Paulo. Muitas chibatadas em prisão, cadeia. Não foi fácil, meus queridos. O evangelho hoje não vai ser fácil pregar daqui para frente, porque a perseguição vier de igual modo. Mas veja bem, Townsend tem um aprende de Lutero, né, em meio a perseguições e seu conflito de culto, né, mas ele basicamente foi um reformador dinamarquês, né, que passou pela clausura, pelo, né, monastérios e tudo mais, aquela experiência. Eu tive o prazer de visitar vários monastérios na Europa e tudo mais, e é interessante quando você entra, assim, né? Tem alguns que estão abertos para visita, turistas, né? E você vê uma clausura, como é que é, né? Aqueles votos da pobreza, eles não têm nada e ficam ali se dedicando, orando, fazendo aquelas coisas e tudo mais, sendo que a luz fica dentro da clausura e a pessoa fora não recebe muita luz daquela clausura. É uma coisa assim muito estranha. Mas esse ali, mas Townsend estava lá. E ele virou um luteranista. Ele ouviu as coisas de Lutero e começou a falar, uau, tem mais do que as coisas que a gente está aprendendo no monastério. Tem mais coisas. Ele começou a ficar fascinado, né? E aí ele foi descoberto e preso. E João 16, 33 diz assim, meus queridos, nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Se você estiver pregando aí o grande conflito, fazer esse trabalho ali do Guilherme, e as pessoas não estiverem aceitando, jogar seu livro no lixo, ou rejeitar, ou te acusar, ou te entregar, quem sabe, para a polícia, alguma coisa assim, meus queridos, é mistério que essas coisas aconteçam, né? Mas tenha bom ânimo, né? A palavra de Deus vale a pena, porque são palavras que salvam vidas, não é? E aí, meus queridos, olha só, foi na cadeia que Townsend se fortaleceu em Jesus. Foi ali que ele começou a experimentar e ver assim, puxa vida, e eu vim parar aqui por causa que eu estava falando a verdade, por causa de Jesus. E aí você começa a se lembrar, né? Quando Pedro estava cantando, né? O Paulo estava com Barnabé na prisão cantando hinos, né? E anjos aparecerem, e as portas se abriram, e as cadeias caíram, e tudo mais. Meus queridos, é aí que as coisas começam a acontecer, na verdade. Lembre-se do seguinte: Daniel foi salvo dentro da cova dos leões. Jesus não salvou ele da cova dos leões. Daniel esteve na cova com os leões lá dentro e por um tempo depois ele foi liberto. Mas Jesus enviou seu poderoso anjo e calou a boca dos leões, né, meus queridos? E aí, na Dinamarca, muitos aceitaram a fé reformada e a fé da reforma. Mas na Suécia, Olavo e Lourenço Petri é uma dupla interessante, porque eles estavam num período em que a nação estava dividida religiosamente, né? E eu gostaria de ler um trechinho aqui para vocês, e eu estou usando o conflito completo, não o condensado, então a paginação que eu vou dar para você é a paginação 243, né, no capítulo Liberdade dos Países Baixos. Muito interessante o que eles falaram. Diz aqui assim, né? Na presença do monarca e dos principais homens da Suécia, Olavo Petri, com grande habilidade, defendeu contra os campeões romanos as doutrinas da fé reformada. Então ele era um reformador, não é, da linha de Lutero, e ele defendeu grandemente e corajosamente. E ele aqui diz assim, declarou que os ensinos dos pais da igreja deviam ser recebidos apenas quando estivessem de acordo com as escrituras. Meus queridos, para nós aí está uma lição muito bonita, porque ele está dizendo assim, a escritura é o que lidera, o que lida a reforma. Sua igreja está precisando de uma reforma, o grupo está precisando de repensar as coisas. Né? A igreja está um pouco morna, está fria, a igreja está faltando alguma coisa. Ela tem que começar com o quê? Com as escrituras, porque nas escrituras toda a guia para o nosso entendimento, para o nosso estudo está contido ali. E ela é soberana na nossa vida. Ideias de homens nas ideias de Deus começa a dar trabalho. Quando a vontade de Deus
é obedecida e acatada por um assim diz o Senhor, a nossa vida começa a mudar, ela começa a ir para frente. Meus queridos, eu estava nessa cadeira aqui, ó, em abril, dia 10 de abril de 2021. Eu estava dando um estudo bíblico, um grupo enorme de sábado. Sábado eu tenho 3 grupos, eu tenho 14 grupos agora. São 540 pessoas que eu estudo toda semana. Mas, meus queridos, eu estava aqui nessa cadeira, assim, né? Né, o Guilherme está aí agora olhando para mim, e eu estava fazendo a gravação, o live vinha aqui da minha mesa, né? E aí, meus queridos, eu estava... Era um dia lindo, sábado à noite, e eu ia acabar o estudo e ia sair com a minha esposa, namorar, não é? Jantar, levar ela, minha querida Lucina, acabou de chegar do Brasil. E aí, meus queridos, eu estava aqui e eu senti um clunk no meu corpo no final da oração. E nessa cadeira que eu estou sentado aqui, eu tive um derrame mortal no meu cerebelo, um derrame hemorrágico. E minha esposa falou assim: Marcos, você está bem? Eu falei: não sei, eu senti uma coisa estranha. Tava primeiros segundos. E eu, sem querer, eu desliguei o Zoom. E no final do estudo, a gente passava mais 1h30 batendo papo depois do estudo. Todo mundo achou esquisito, achou que a internet tinha caído, caiu a luz, alguma coisa, daqui a pouco ele volta. Meus queridos, eu só voltei depois de 15 dias na UTI, entre a vida e a morte. E, meus queridos, eu vou dizer para você, eu saí daqui, fui no meu quarto, e falei, deixa eu fazer uns testes, falei, não tá bem. Quando eu tentei descer a escada, o lado direito todinho já estava paralisado. A minha mulher não conseguia quase me carregar para dentro do carro. Eu tentando pular com um pé só, me segurando nas coisas. Ela me colocou dentro do carro, entrei no hospital. Em 5 segundos, tinha 22 pessoas dentro do quarto. Eu fiz uma ressonância magnética e eles falaram, você está entre a beira da vida e a morte, põe a sua casinha em ordem. Nós vamos ter que operar você. É uma cirurgia na nuca, desse tamanho assim, não é que eles fazem uma cirurgia, você é deitado na cabeça, de cabeça para baixo, eles abrem e tentam estancar o sangue. Cirurgia demorada, complicada. Fiz a primeira ressonância magnética. Fui recebido por um rapaz, né, da raça negra, com cabelão comprido, né? E eu estava totalmente, como é que eu posso dizer para você? Estava cheio de cabo para tudo quanto é lado. Monitores e tudo mais, cheio de fio, soro aqui, soro ali e tal, cheio de drogas. E eu senti ali a morte mesmo. E eu comecei a conversar com Jesus. Mas foi aquele rapaz que pegou a minha maca e passou para dar para a parte de imagem, porque a ressonância magnética fica em um lugar separado, porque isso é uma máquina complicada, né? E, e ele falou assim, fique tranquilo, eu vou cuidar de você. Jesus já cuidou de você, ele cuida de você. E cuidou dos nossos queridos irmãos em meio à perseguição. Cuidou das escrituras, cuidou da sua palavra, cuidou da perseguição, ele cuidou de você. Meus queridos, eu fiquei lá 7 dias na UTI, aleluia, depois a minha hemorragia parou, Jesus ouviu as orações de todas as pessoas que oraram por mim, agradeço a todos que oraram por mim, na Europa, na África, em todos os lugares, e a hemorragia parou, eles, olha, e eu queria falar para você uma coisa. Eu estou falando esse trecho porque quando a gente começa a ver a dificuldade que esses irmãos passaram nos Países Baixos para levar as mensagens dos outros irmãos, essas coisas me constrangem, desculpa, o português é meio porquinho, me constrange, né? Que o Dr. Giordano, né, um médico maravilhoso, chegou para mim e falou assim, você tem alguém lá em cima que gosta de você. Eu falei assim, né? O que esse homem está falando? E ele falou assim, eu não sei explicar para você, mas acabei de falar com os cirurgiões e o seu sangue estancou sozinho, no meio da noite. E você não vai precisar de cirurgia por enquanto.
Vamos ver até amanhã. No dia seguinte, de manhã cedo, outra, a terceira ressonância magnética. Não tinha nada. E eu completamente paralisado lá direito, sem mexer nada. Fiz fisioterapias, 4 vezes fisioterapia, todos os dias, de domingo a sexta, foi o maior sufoco. E eu não tenho nada. Jesus operou um milagre para mim por causa que os irmãos oraram por mim. Muitos desses homens morreram para defender a possibilidade, a liberdade de pregar, escrever e ensinar as coisas, as Bíblias traduzidas, os livros, para que eu e você pudéssemos ter essa mensagem hoje. E eu poder morrer ou passar por uma crise no conforto de um hospital. Mas, meus queridos, estamos falando de Idade Média. As dificuldades de locomoção, de navegação, para ir e tudo mais, meus queridos. Aí, esse sacrifício dessas pessoas, me lembra o sacrifício das pessoas que fizeram por mim, orando, querendo meu bem-estar. E a Bíblia e o Espírito de Profecia faz essas coisas, elas colocam os nossos interesses em lugar comum, em que eu e você e o Guilherme aí no Brasil e os convidados deles de outro lugar, não é? Como o Eliezer, que está aqui no Conérica, né? O outro pastor dele querido lá, que foi amigo dele, que fez o outro, acho que é Jean, uma coisa assim, não lembro, né? Aí do Brasil, a gente tem tudo em comum, que é o quê? Esse amor pelas coisas que Jesus fez, esse sacrifício todo para dar por nós. Por que eu estou contando essa experiência no meio do capítulo do livro? Porque, meus queridos, quando você vê a morte de frente, como esses irmãos, como Olavo Petri, viram a morte de frente, Tyndale, Baxter, Lutero, Zwingli, e tantos, Wycliffe, e tantos outros. Meus queridos, eu leio hoje esse livro, olhando para esse capítulo, com o maior respeito, com o maior carinho, pelo sacrifício que esses homens fizeram, para que eu e você tivéssemos a luz que está escrita nessas pedras hoje. Então, meus queridos, é por isso que eu fiz essa pausa, só para mostrar isso para você. Mas, meus queridos, essa fé, esse trabalho, essa dedicação, essa pregação, foi tão linda da parte dele que o rei da Suécia começou a ouvir e prestar atenção no que ele estava falando. Gente, hoje, de uma forma ou de outra, o Brasil teve uma experiência que talvez não tenha sido o que eles queriam, mas fez com que um presidente ouvisse a voz de Deus e ouvisse um pouco da mensagem. Oxalá todos se convertam. Né? Mas, meus queridos, as coisas começaram a avançar em outros lugares, agora na Inglaterra também. E nós chegamos no nosso próximo capítulo, no capítulo 14, meus queridos. A obra precisava, ali na Inglaterra, um lugar mais intelectualizado, de algo mais sólido. E qual que era esse movimento sólido? Esse instrumento sólido que nós temos é o que eu e você devemos carregar o tempo todo, que é a nossa Bíblia Sagrada. Porque ela era um instrumento que faltava na Inglaterra. Lembre-se, naquela época, a Bíblia não tinha tradução, publicação, impressão e distribuição como nós temos hoje. Aquele é um objeto raro e as pessoas dependiam de ouvir as coisas de Deus através de homens. Meus queridos, o teu vizinho, teu professor, teu colega de trabalho, aquela pessoa que você encontra na padaria, no shopping, ela depende de você para saber certas coisas de Deus. Talvez ele não tenha uma Bíblia, talvez ele não tenha conhecimento. Então, nós somos, meus queridos, chamados para ser a luz desse mundo. E aí, o que aconteceu? Na Bíblia, meus queridos, era basicamente, né, ali nos primórdios da Inglaterra, no período de 16º século, né, 1516 para frente, né, diz o capítulo, né, era obscuro, não era como nada. E aí, Tyndale foi chamado pelo Espírito Santo, né, para fazer o quê? Para botar uma escritura na mão do povo. Não é? Aqui diz o capítulo, aqui embaixo, na primeira página, eu estou lendo aqui a página 245, diz assim que Tyndale deveria completar a obra de Wycliffe, dando à Bíblia os seus
aos seus compatriotas. Meus queridos, as traduções que eles tinham naquele período eram precárias. Estava cheio de erros, cheio de coisas, e Tyndale sentiu no seu coração um desejo de aprimorar um pouquinho esse negócio para levar essas pessoas, mas ele já tinha um espírito comportor, já tinha um espírito distribuidor, né? O Guilherme, quando conta a história dele, que ele me contou a história dele do Brasil e desde lá da Austrália, do período que ele passou lá e tudo mais, eu percebo que ele tem no seu coração esse espírito comportor de compartilhar a mensagem através da leitura, né? Como outros faziam, como, por exemplo, né? Os valdenses, né? Que faziam copinhas, né? E eles, como copistas, eles escondiam nas mangas, nas vestes, das costuras, para levar essas verdades às pessoas, né? Mas olha só, eu gostaria de ler esse trechinho aqui para você. Destemidamente, né, Tyndale pregou suas convicções, insistindo que toda doutrina fosse provada pela Escritura. Meus queridos, se você esquecer qualquer coisa desses 2 capítulos, lembre, guarde esse trecho. Insistir que todas as convicções, as pregações e a doutrina fosse provada pelas Escrituras. Sola Escritura, só a Bíblia. A Bíblia e a Bíblia só. Meus queridos, esse foi o espírito de Martim Lutero. Esse foi o espírito de todos os seguidores que passaram daqui para frente. Esse era o espírito que estava na Inglaterra. Nós precisamos melhorar esse negócio. Precisamos dar uma caprichada nisso daí. E aí o que aconteceu? O papado, meus queridos, eles não estavam dormindo. Os inquisitores não estavam dormindo, não é? Nós tivemos aí a história aí, talvez vamos ter ainda a história de Tetzel, não é? Aquele terrorista que fazia né, as ameaças às pessoas, né, com coletas de dinheiro e tudo mais. Meus queridos, foi um grande sacrifício que começou a Sagrada Escritura. E aqui, quando começaram as traduções, não foi por menor. Diz lá que, meus queridos, os olhos todos estavam de olho nessas pessoas que estavam com ideias estranhas. Mas no que se refere à pregação, as escrituras falavam e os homens pregavam, tais quais estavam escritos. E isso começou a dar problema. Mas eles tinham na sua cabeça que o problema deles agora, como pregadores da palavra, era imprimir o Novo Testamento em inglês. E aí Tyndale chamou a atenção da Inquisição. Chamou a atenção dos membros da igreja. E Tyndale foi preso por um bom tempo. Meus queridos, e diz aqui a leitura que, no princípio, né, John Hus, Lutério, Zwinglio, né, Waldenses, Wycliffe, tinham um grande princípio. E esse princípio aqui vale a pena ler exatamente como está escrito, porque não dá para mudar nada. Diz assim, que a autoridade infalível das escrituras sagradas era a sua regra de fé e prática. Meus queridos, toda religião honesta vai apresentar as verdades da Bíblia e vai apontar você e eu para a Bíblia. Se a pregação não está de acordo com assim diz o Senhor, ela não é fiel, porque a nossa fidelidade tem que ser com aquilo que está escrito, né? Hoje, poucas igrejas, né, seguem a regra da Bíblia e a Bíblia só. Porque muitas coisas que as pessoas falam hoje são coisas de ajuda pessoal, de outras características, e pouca Bíblia. Não é? Mas esse povo, não é? A justificação pela fé veio por leitura profunda da Bíblia durante a reforma do período de Martim Lutero. E aí, meus queridos, eu queria avançar mais um pouquinho aqui para um texto que fala que a expansão também aumentou para a Escócia através dos trabalhos de Columba. E esse trabalho é interessante porque os Lollardos que começaram esse trabalho da Inglaterra, e o papado percebeu o avanço dessas heresias, desses hereges, né? E começou a atiçar a fogueira
e resolveu tentar conter esse avanço do crescimento da Bíblia na Inglaterra, botando algumas pessoas na fogueira. Ele falou assim, quem sabe isso aí vai dar uma lição para esse povo. E aí colocou Hamilton e Richard na fogueira, eles morreram lá. Mas João Knox, esse João Knox, esse aqui, meus queridos, é o chamado destemido da história. Porque João Knox tinha uma coragem que eu e você provavelmente não teríamos condições de descrever. Um trechinho que eu gostaria de ler você aqui na página 250, que chamou muito a minha atenção, está dizendo assim, né? João Knox deu testemunho inquebrantável da verdade. Meus queridos, num período em que você podia parar na fogueira, num período em que você podia ser morto, num período em que você podia ser preso, você podia ser torturado, você podia ser chantageado. O homem era poderoso. Vamos ler um trechinho interessante que eu separei para você aqui do texto, que é um outro texto da Sr. White, que é muito lindo, que fala sobre isso, está num outro livro, mas eu queria ler assim o resto, né? E só que, olha só, não seria ganho por meio de carinhos. Knox sabia que a conversão, a ideia, a coisa, não seria ganho por carinhos, por beijinhos, por forçar. Meus queridos, você pregar para as pessoas a verdade, talvez vai parecer para as pessoas que aquilo é muito duro, muito etc e tal, mas, meu querido, eu e você, nós não temos autoridade perante o nosso Deus Criador de massagear a mensagem, de colocar um açúcarzinho na mensagem, de dar uma ajeitada na mensagem. Nós somos para pregar a mensagem. As consequências são com Deus. E eu e você fomos chamados da grande comissão a ir e pregar a mensagem. A conversão da pessoa não é um problema inerentemente nosso. É um problema entre ela e o Espírito Santo depois que nós falamos. Por isso que a nossa fala é muito importante. Se você se preocupa muito com o batismo, a conversão da pessoa, você está se preocupando com o trabalho do Espírito Santo, mas ele é o Espírito Santo, ele faz esse trabalho. Nós temos que preocupar com o nosso. Se nós fizermos a nossa parte, pedindo a unção do Espírito Santo, a guia de Jesus e compartilhando a palavra destemidamente, como João Knox, nós vamos ter todos os elementos para uma pregação bem-sucedida. Por quê? Porque o Espírito Santo vai estar conosco e ele vai fazer o papel naquela pessoa, seja no dia que você deu estudo, seja logo depois, seja anos depois, seja, quem sabe, à beira da morte como eu estava. Meus queridos, naquele dia, quando eu tive a minha experiência com Jesus, eu orei 3 dias assim, meus queridos, sem parar. Confessei todos os meus pecados, não lembrava de mais nada. Mas eu tinha certeza que eu estava pronto para morrer. E eu falei para minha esposa, Lucy, eu pus a minha casa em ordem. E quando eu saí de lá, meus queridos, eu não pensava em outra coisa, e falar assim, agora eu tenho pressa, não sei se eu vou morrer, eu vou ter pressa agora, porque quando uma pessoa tem um derrame, a pergunta é, quando é que você vai ter o segundo, o terceiro, quarto? É assim que é a vida de quem teve o derrame. E eu cheguei no hospital com uma pressão de 220, e a minha arterial estava 175. O cara falou assim, escuta, era para você estar morto. E foi aí que o Dr. Jordano falou a primeira mensagem que ele me deu. Falou assim, alguém lá em cima deve gostar muito de você, porque era para você estar morto. E aí, meus queridos, olha só, a rainha já estava meio incomodada. Por quê? Porque por causa dessa nova religião, né? Porque João Knox destemidamente foi testemunhou a rainha, e ele falou assim lá na parte 250, a rainha acusou o João Knox de heresia. Como é que você prega essa coisa nessa Bíblia assim, desse jeito? A igreja já fala outra coisa, a anglicana. E João Knox falou, não, minha senhora, eu vou falar para a senhora a verdade. Deus me chamou para falar a verdade, eu vou falar a verdade. E ele diz aqui na segunda frase, e ele havia ensinado o povo a receber uma religião proibida pelo Estado. Então o João Knox, quando ele pregou para a rainha, ele teve outro problema. Ele não só pregou o que a rainha julgou ser heresia,
mas ele pregou aquilo que era ilegal contra o Estado. Olha só o problema que ele foi fazer. Esse, coitado, se enfiou em... Ele não entrou na cova dos leões, ele enfiou a cabeça na boca do leão. Porque ela podia botar ele morto naquele mesmo minuto. E diz aqui a frase, e ele falou assim, povo receber uma religião proibida pelo Estado, declarou ela, e transgredirá sim o mandamento de Deus. Pausa aqui, meus filhos. Quando ela fala que ele transgrediu a lei do Estado, se você passou por cima desse capítulo, pausa aqui quando você lê o livro. E pensa. Ela considerava a crença dela, da forma como eles entendiam no Estado da Inglaterra, se você pensasse de uma outra forma, você estaria quebrando o mandamento de Deus. Que eu saiba, não existe um mandamento que diz assim, não contrariarás o governo. Mas ela pensava assim. E Knox foi mais a fundo. Olha que homem. E ele diz assim, que ele pregou para ela e ela ficou assim bastante confusa. Chegou num ponto que ele falou assim, Maria, o nome dela, né, na página 251, assim, mas escuta, como é que um fala uma coisa, outro fala outra coisa, aí quem que tá certo? Ela perguntou então para John Knox. E John Knox respondeu para ela aqui, no capítulo, na página 251, falando assim, nenhum nem outro. E ela se chocou com aquele negócio. Falou, o que está certo? Deus está certo. A palavra está certa. Só a escrita está certa. Essa está certa. É Deus, é o que Deus fala. Mas aí, meus queridos, as verdades, está dizendo assim, foram verdades disseminadas destemidamente pelo reformador. E aí, meus queridos, a Escócia ficou livre do papado, que as suas mensagens começaram a avançar, a Inglaterra começou a se fortalecer no protestantismo. E eu vou dizer uma coisa para você, meus queridos, que eu li de uma autora chamada Evelyn Beatrice Hall. Ela falou assim, eu não aprovo o que você falou, mas defendo até a morte o seu direito de falar. Meus queridos, a verdade naquela época estava constrangida com paredes muito largas, muito ferozes, que eram as paredes da ditadura do governo. Você vai ver na religião aquilo que a gente quer que você veja. Liderada por um poder religioso maior, do papado, em que eles restringiam aquilo que o povo deveria saber sobre Deus. Meus queridos, a ponto de chegar, de que tem um bispo aqui, que talvez nós vamos ler um pedaço, falando que era melhor quebrar, não ter nada da lei de Deus, do que quebrar uma lei do papado. Olha que absurdo chegamos. A escuridão, é por isso que é chamado Dark Ages, por causa da escuridão das coisas que aconteceram no passado. Mas, meus queridos, todo estabelecimento de igreja e religião conjunto dá problema. Deu na Alemanha, deu nos Países Baixos, deu na Escócia, deu na Suécia, deu na Inglaterra, aonde o governo se junta com a religião e fazem uma igreja oficial do Estado, nunca funcionou e nem vai funcionar. Foi o mesmo problema que a igreja teve no período de Pérgamo, quando a igreja se reúne com Constantino, que é o casamento do Estado com a igreja. E olha o que deu. Meus queridos, você acha que no tempo do fim agora, igreja com Estado em qualquer coisa vai dar certo? Não vai dar, não vai funcionar. A igreja não pode se envolver com o Estado. Por quê? Porque ela se compromete com coisas que ela não pode se meter. E aí, meus queridos, olha só. Coisas como banimentos, restrições, sanções,
apoiadas na igreja, junto com o Estado, vai colocar os membros da igreja em situação difícil. Já na pandemia não foi fácil. E daqui para frente, nós não podemos esperar que seja melhor. Então, meus queridos, sem entrar em muitos detalhes, é muito bom que nós ficamos vigilantes com relação ao comportamento dos governos em função da igreja, em função da liberdade de culto, em função da liberdade de fé, em função da liberdade de pregação. Meus queridos, nessa lei aí que está no Senado, tem restrições à pregação. E isso vai ficar muito difícil daqui para frente, meus queridos. Mas o interessante é que na Inglaterra, no século XVII, a igreja acabou trocando a perseguição papal por uma perseguição protestante. Olha que interessante. Na Inglaterra, o anglicanismo e as pessoas da igreja anglicana, que era a igreja do Estado, né, e se você for na Inglaterra, até hoje é assim. Né? Você tem lá os cardeais, os membros, né, da elite, né, do Reino Unido, com o Estado o tempo todo. Né, que tem, e aí o que aconteceu? Meus queridos, o problema foi que as sanções agora da igreja estava sujeita a permissões do Estado com relação às coisas da igreja. Então, o capítulo todo fala, essa parte desse capítulo fala assim em coisas que não eram aceitas pelo governo, pelo Reino Unido, pelo rei da Inglaterra, o rei da Inglaterra. Por quê? Porque não era uma parte da religião aceita. Aceitação de religião por governo é complicado. E, meus queridos, olha só, depois surgiram outros homens, né, como Whitefield e Wesley. Os Wesleys, plural, e não está errado isso aí no livro, é que eles eram irmãos, né? Você tinha o Charles Wesley e você tinha o John Wesley. Né? E os dois trabalhavam juntos, né, sobre a reforma na Inglaterra. Mas aconteceu uma coisa muito interessante, né, na reforma, né, porque eles tinham tido uma decaída na Inglaterra muito grande, porque o anglicanismo tinha quase virado paganismo. Eles começaram a decair, a coisa começou a gelar e ficar tão grande. Você já viu as igrejas assim que são estrelas e de repente, passam alguns anos, elas apagam, assim, ficam meio sumidas? Aconteceu isso com a Inglaterra. E assim, meus queridos, a verdade na Inglaterra, nesse período, não é, de Whitefield, dos Wesleys, dos dois irmãos, quase que se extinguiu. Foi um período da Idade Negra da Inglaterra, em que a religião tinha sido quase banida, de tão ruim que estava por causa da manipulação do Estado. Meus queridos, para e pensa na manipulação da religião nos países hoje, como é que está. O Guilherme esteve na Austrália, país extremamente secular. Você pode ir na Europa hoje, as igrejas estão todas vazias, com as portas quase fechadas. Aqui na América está a mesma coisa. O pessoal hoje é mais fã do celular do que de um sermão. E as coisas estão ficando complicadas, mas quando a verdade ela é pouco a pouco retirada do povo, o povo começa a sentir e culpar, a percepção do Espírito Santo começa a apagar. As coisas começam a ficar mais complicadas, meus queridos. Mas aí, John e Charles Wesley vão então para um novo país, tentar outras coisas. E eles vêm para a América do Norte. É que vem parar aqui nos Estados Unidos. Meus queridos, e eles tiveram contatos, né, na viagem com um grupo chamado Morávios, né, um grupo de alemães. E eles estavam, né, o Charles e o John Wesley estavam acostumados, né, criados, educados, né, na pompa e naquela formalidade da igreja anglicana. Aquela mesmice, aqueles cultos frios e cheio de formalidades, que não leva nada a ninguém, e era a semana que vem era a mesma coisa, e outro domingo era a mesma coisa, e eles estavam acostumados com aquilo. E eles ficaram impressionados
com a simplicidade e a solenidade dos moráveis no seu culto. Eu estava comentando com o Guilherme um pouco antes de a gente começar a falar sobre essas coisas, né? Quando ele mostrou a foto daquela igrejinha, gente, eu amo igrejas simples. Eu viajei na Europa toda, em vários lugares, viajando. Gente, eu sou rato de museu. Eu gosto de visitar tudo. Se eu tô na Europa, em qualquer lugar, em qualquer outro país, assim, se eu vejo uma igreja dessa, eu entro, leio as plaquinhas, tá? Minha esposa fica doida comigo, né? Pô, vambora, senão vamos perder o negócio. Não, mas peraí que eu tô lendo aqui, né? Eu tô lendo as plaquinhas aqui, lendo plaquinha, coisa. Mas é a coisa mais espetacular, meus queridos. E quando eu bati o olho nessa igrejinha que o Guilherme fez aí, com tanta dedicação, na igrejinha pequenininha daquela, com 30 e poucos membros, meus queridos, tá tendo um enorme trabalho que muitas igrejas grandes não estão fazendo. Deveriam dar uma olhada aí para a turma aí da igreja do Guilherme, né? O trabalho que eles estão fazendo com tantas pessoas, com tantos livros, meus queridos. Mas olha só, a beleza daquela igrejinha do Guilherme não são as estruturas. Não tem colunas né, na frente de alta, né, de alta estatura, né, coisas de mármore, granito, ouro, prata. Meus queridos, ali tem a coisa mais linda e mais rica que ele podia pôr: pessoas, almas. E dessas almas está saindo um trabalho tão lindo que ele está fazendo. Meus queridos, aí olha só. E aí, John Wesley viu, diz o capítulo, que ele começou a ver e entender as pregações da verdade na simplicidade de um povo morável. Meus queridos, se você quiser estudar um pouquinho desse assunto, você procura lá, né, a coisa sobre esse povo, você vai ver que era interessante. Mas olha só, em meio a essa estrutura toda, aliás, eu vou querer ler para você aqui um trechinho aqui da página 256, que diz assim, a vida de Wesley, por causa dessa experiência que ele teve, esse entendimento melhor, né, do comportamento dessas pessoas mais simples, né, humildes, mais poderosas da palavra, fez com que a vida dele foi dedicada à pregação das grandes verdades que ele havia recebido ali para esse grupo, para essas pessoas dedicadas. Meus queridos, eu gostaria de dizer uma coisa para você. A frase que vem logo atrás é uma frase de experiência da leitura desse capítulo, que eu tenho que deixar com você aqui para você ler com cuidado, né, a história toda. Que diz assim, ó: Whitefield e os Wesleys foram preparados para sua obra mediante longas e decididas convicções pessoais quanto à própria condição perdida. Eles aprenderam a não olhar para fora, para a pompa toda das estruturas do anglicanismo estatal, mas começaram a olhar para eles mesmos e a sua própria condição perdida. Meus queridos, não foi os pregadores, os doutores eminentes que converteram esses heróis do passado. Mas, meus queridos, a profunda convicção do Espírito. Eu gostaria de fazer uma coisa aqui, Guilherme, não sei se é permitido, esqueci de te falar, mas eu gostaria de avançar. Fica com o dedinho na página 256, eu gostaria de avançar para a página 612 para ler o trecho que nós vamos ler. O Guilherme vai organizar a leitura do estudo mais lá para frente, mas está lá no capítulo Último Convite Divino, né? Na página 612 do Grande Profeta, eu queria ler um trecho para vocês, para dizer exatamente dessa convicção, que ela expande um pouquinho mais. Ela diz assim, ó: a mensagem há de ser levada não tanto por argumentos. Olha que interessante. Não são os argumentos, os PowerPoints, as técnicas, as coisas. Não, 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 não. Não é você, eu não sei se existe essa palavra em português, mas eruditizar as coisas, tornar mais erudita, que faz mais bonita. Não, não é isso que ela está falando. Ela diz aqui assim, ó: a mensagem a ser levada não tanto por argumentos, mas pela convicção profunda do Espírito de Deus.
Aquelas pessoas, quando Wesley pregava, quando Lutero pregava, quando Baxter, Tyndale pregava, eles pregavam com convicção profunda do Espírito. E as pessoas não olhavam para a pompa, não olhavam para o prédio, não olhavam para os pilares, não olhavam para o olho, não olhavam para os santos, não olhavam para nada, eles olhavam para a convicção do Espírito. Rapaz, o que esse cara falou? Vocês estão lembrados dos discípulos? Quando Jesus tinha ido embora, eles falaram assim, não nos ardia o coração quando Jesus falava aquelas coisas? Que saudade que os apóstolos tinham de Jesus. A gente não pegava fogo quando ouvia aquelas coisas de Jesus. Eles passaram 3 anos e meio no mistério de Jesus, estavam ali meio... Mas olha só o resto desse trecho aqui, que é lindo. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada, e agora brotará e frutificará. Gente, a outra frase agora é para o Guilherme, é para todos os leitores, para os pastores queridos que estão aí participando, que essa agora é a parte linda da história, que eu nunca queria deixar de mencionar para vocês. Olha só, as publicações foram distribuídas pelos missionários, como aí o Guilherme e os outros que vão aderir a essa obra, né, têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade, ou de lhe prestar obediência. A mesma coisa que aconteceu lá no passado, nos 2 capítulos. Eles foram impedidos. Eles não tiveram a verdade presente, eles não tiveram toda a luz, eles não tiveram toda a coisa, eles não sabiam, gente, o povo não sabia. E hoje tem muita gente que não sabe. Por que você acha que o Guilherme, a sua igrejinha e todos os adventistas hoje que estão trabalhando, estão investindo em levar essa mensagem para o povo? E, gente, muita gente não teve o privilégio de conhecer o que você e eu hoje conhecemos. Você percebe a profundidade desse trabalho, a importância desse trabalho? Você quer ver o resto da história? Olha só. Agora, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Meus queridos, o teu livro vai fazer efeito, a tua distribuição vai fazer efeito, vai ter uma hora que as pessoas não vê a luz, mas ela vai acontecer, porque é um papel do Espírito Santo, é um trabalho que talvez eu e você não conseguiríamos fazer. Mas quando começar um grande terremoto, quando começar os sinais da luz nas estrelas, quando começar as pestes, né, que já está rodando por aí, aquelas pessoas, opa, peraí, onde é que está aquele livro que o Guilherme me deu? Pega lá, onde é que está, filha? Está ali na prateleira. Aí, pega o livro, cheio de pó, né? Deixa eu ver, peraí. E agora, meus queridos, ninguém vai bloquear essas pessoas de ouvir essa verdade. Mas, meus queridos, eu e você temos que ler o livro, compartilhar o livro, distribuir o livro, e pregar o livro, e ler, entender o livro para a nossa própria salvação. O último trechinho a gente já vai acabar. Olha só. Laços de família, relações na igreja são impotentes para o deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. E apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Meus queridos, pensa na bênção que é essa história toda. A distribuição desses livros, a história contada por esses homens. E todas essas coisas, meus filhos, meus queridos, que aconteceu. Os declínios espirituais aconteceram naquele período e aconteceram de novo na história toda aqui, né, da vida e da pregação de Wesley. E, meus queridos, esse declínio espiritual não foi fácil para Wesley, que a sua igreja cresceu e ela hoje é chamada Igreja Metodista. Nós alugamos o nosso prédio lá da igreja de uma igreja metodista. E eles amam a gente, são pessoas maravilhosas, pessoas espetaculares.
não é, que abriram as portas, não é, para nós, porque aqui é muito comum aqui na América alugar prédio, alugar coisas. No Brasil não é tão comum, mas aqui é, porque eles fazem o culto no domingo e eles não têm o que fazer com o sábado, aluga para o adventista, entendeu? Então, meus queridos, eu queria parar por aqui, não é? Vou deixar comentários aí mais com o Guilherme, se mais alguma coisa para falar, mas eu queria dizer para você que homens como esses, que sofreram tanto, que se dedicaram tanto à palavra, para que eu e você tivéssemos a Bíblia Sagrada hoje. Meus queridos, quanto sacrifício foi feito. E eu penso que, da mesma forma que cada vez que eu passo por aquele hospital, eu lembro e oro por aquelas pessoas que cuidaram de mim. Da mesma forma que quando a gente vai olhando para essas pessoas, né, por esses heróis, né, do passado, né, a gente devia agradecer a Deus. Quem sabe a gente vai, né, conhecê-los pessoalmente lá no céu. Pessoas que dedicaram a sua vida para que eu e você tivéssemos hoje um livro encadernado, bonitinho, limpinho, maravilhoso, né? Mas, meus queridos, nada deteve Wesley, nada deteve Baxter, nada deteve Tyndale, nada deteve ninguém, meus queridos, no avanço da mensagem. E nós temos que estar firme nessa determinação. Eu queria ler uma última coisa, meus queridos, para você, que é a grande necessidade que nós temos hoje. Eu separei um outro texto da senhora White e gostaria de deixar esse texto final com você. Não está no grande conflito, mas presta atenção. Ela diz assim: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens como Baxter, né, como Lutero, como Tyndale, esses homens. Ela diz assim: homens que se não comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é para o Polo Norte. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Meus queridos, nós precisamos de homens hoje. Você é homem assim? Você é uma mulher assim? Firme com a verdade? Determinada a levar a verdade? Determinada a entregar a verdade na mão das pessoas? Com carinho, com compaixão, com amor, mas com dedicação, com afinco? Então, meus queridos, seja bem-vindo a esse trabalho lindo, maravilhoso da leitura do Grande Conflito. Porque ali tem várias pessoas, tem muitos desses heróis, não é, que deram tudo da sua vida para que eu e você tivéssemos a verdade da Bíblia hoje. Que Jesus abençoe você, que Jesus transforme o seu coração, que Jesus abençoe o seu ministério, o seu companheirismo, o seu conhecimento das pessoas, os seus contatos, para que lá no céu, eu e você tenhamos os frutos da nossa fé, que são essas almas que vão falar. Tá bom, Guilherme? Mais um comentário aí? Amém. Deus seja louvado. Eu gosto muito de ouvi-lo. Não tem nenhuma pergunta, porque assim eu fico realmente prestando atenção naquilo que você fala. Eu gosto bastante da maneira que você expõe, né, com a convicção do Espírito, como você mesmo disse, né? Sabe, Mark, que você Uhum. estava explicando ali sobre a Uhum. Igreja Metodista, sobre o Wesley, né? E me passou um filme na cabeça, Uhum. porque eu andei bem longe da igreja, né? Eu conheci a Aham. mensagem faz 3 anos só, e enfim, né? Tive a minha caminhada aí até conhecer a verdade, enganado por Satanás, né? Em cervejada, festas aí Uhum. universitárias, né? E dentre elas eu tive numa festa da Universidade Metodista de São Bernardo. É uma Aham. das maiores universidades ali e acontece umas festas ali que são bem mundanas, né, vamos dizer assim. E eu me lembro bem de um dia que eu estava numa dessas festas e eu bebi demais, bebi muito. E Uhum. eu fiquei jogado na frente de uma igreja metodista. E Uau. enquanto você estava falando, isso me passou na mente, né? Como Deus é misericordioso, né? E eu Uau. estava jogado na frente da igreja, os irmãos ali viram eu naquela situação, né?
e tinha que entrar os carros para dentro da igreja para poder adorar a Deus, né? E eles me tiraram assim, né? Lembro que me carregaram para o canto, assim, tiraram do caminho, me colocaram para o lado e aí entraram, então, me deixaram ali, né? Tava uma situação deplorável, né? Naquele dia, né? Hum, Por que que eu tô contando essa história, tá? Porque eu conheci essa mensagem faz 3 anos. hum. Deus me libertou do vício da bebida, me libertou de diversas Amém. coisas, né? Ele fez Amém. uma transformação na minha vida que eu conheci a mensagem na Austrália, né? Então, quando eu Uhum. voltei para o Brasil, meu, as pessoas nem me reconheciam mais, meus amigos, tipo, quem é esse, sabe? Uau, que É outra legal. pessoa. E tudo isso foi obra do Espírito Santo, foi trabalho do Espírito Santo, né? Uhum. Na minha vida. Só que sabe o que acontece? Por que eu estou contando tudo isso? Ah, Porque o que me incomoda muito, Mark, é quando eu hum. vou numa igreja adventista do sétimo dia e eu vejo alguém pregando essas verdades com desinteresse. Ah, Cara, meu coração sangra, sabe? Porque eu fico, meu é. Deus do céu, como essa pessoa está num púlpito pregando uma verdade tão solene dessa, com Uhum. tamanho desinteresse, sem Olha, vontade, parecendo que aham, está obrigado ali, sabe? Isso aham, sangra, sabe? Por isso que eu gosto aham. muito de ouvi-lo pregar e esses comentários, né, que você está fazendo hoje do livro, né, tocam fundo nossa alma, né? É uma Uhum. verdade solene, é uma verdade que a gente precisa pregar com a convicção do Espírito. A gente não pode falar de É, qualquer jeito, né? A é, gente não, realmente, Guilherme, você colocou de uma forma brilhante o sacrifício, né, que o Espírito fez para ter essas mensagens, uma mensagem tão linda, claro que foi inspirado pelo Espírito Santo, mas ela se propôs a dar. Então, é uma coisa muito bonita que você acabou de colocar aí. E eu gostaria de falar uma coisa para você, que eu tenho aqui vários pastores, né? E o último aqui foi o meu querido pastor Nilson Caetano, da Central de Campinas, né? Que eu tive o privilégio de levar, eu já levei várias pessoas a Ellen White State, que fica na Conferência Geral, né? Eu tive o privilégio de servir na Potomac Conference, a maior conference das 640 conferences que nós temos no mundo. Servi na Potomac Conference no Executive Committee, na Corporation Committee, Audit Committee. Na auditoria, corporação e executivo. Estive por 10 anos lá sem receber um real, mas só para servir a igreja no trabalho. E para mim, quando nós tínhamos reuniões lá, eu sempre me fascinava. E o Guilherme, fica aqui minha proposta. Se um dia você vier para a América, eu vou te levar lá, viu? Que é o Ellen White State. E exatamente isso aí que você acabou de falar. Eu me recordo de quando a senhora White, ela, a cara é de chorar, porque ela falou assim: eu costurei a camisa do meu marido tantas vezes que eu não sabia o que era a costura e o que era a camisa. Aí você fica pensando, uma pessoa que tinha uma camisa, sabe? E ele se deu tanto, não é? Ele trabalhou muito com as publicações, Signs of the Times e tudo mais. Você pode ir lá, porque embaixo da Conferência Geral, no andar de baixo, tem o museu do Ellen White State, tem o cofre, você pode visitar e tudo mais. E tem, né, aquela grande, né, aquela visão que ela teve, né, do Cristo da estrada caminho estreita, estreito. Caminho Estreito, né? Que é da pintura de Alfred Lee, né? Aquele grande artista adventista. Mas o sacrifício que o povo fez para que nós tivéssemos essas coisas. Eles não tinham luxo, não tinham interesse, não tinha nada. A única coisa que eles pensavam era olhando com os olhos santos deles, missionários, para o futuro. Lendo, querendo que o Guilherme tivesse o livro, que o Marx tivesse o livro, que os nossos espectadores aí que vão ouvir essa live tenham nas mãos o sacrifício que eles fizeram. Que pessoas maravilhosas. Né? Então, eu fico emocionado. Qualquer dia eu te levo lá, Guilherme, está convidado e qualquer das pessoas que vierem por aí, eu dou uma carona para você, a gente te leva lá para você fazer um passeio lindo, maravilhoso, que está lá, todas as coisas no Museu Ellen White State.
Show de bola, tá combinado, então. Nada. Mas é isso mesmo, são verdades muito solenes, né? Eu temo e tremo quando eu tenho a oportunidade, né, de pregar a palavra, ou de dar um estudo bíblico que seja, que não esteja ninguém assistindo. Tiver uma pessoa só para você partilhar uma verdade tão solene, né? O preço de uma vida, né? Ellen White diz, né, que o valor de uma vida é maior do que todo o ouro, todo o tesouro do mundo, né? E Uhum. precisa de homens, né? Como exatamente o que a serva do Senhor diz, né? A gente carece de homens, né? Pregando a verdade com coragem e intrepidez, né? Mas, Exato. então, se você quer participar desse projeto junto com a gente, né? Eu vou te passar então os dados da conta bancária da Igreja Boa Vista do Guilherme e você pode contribuir para a nossa igreja entregar mais livros ainda, né? 20 mil é pouco, né? A gente tem que buscar mais e mais, né? E você pode doar, né, o valor ali que lhe convém, né? Aquilo que você que está até o final aqui do estudo que o Espírito Santo tocou no seu coração, você pode estar doando para que mais pessoas recebam o livro. Então, vou compartilhar minha tela. Então, aqui está os dados bancários da nossa igreja. O nome do destino é IAS de Boa Vista do Guilherme. É uma doce coincidência, a igreja não é minha, tá? Essa igreja tem mais de 130 anos. Foi os imigrantes vindo da Alemanha que nomearam ali a região, né? E dentre eles havia um Guilherme, né? Por isso que o nome se trata Boa Vista do Guilherme. Uma doce coincidência, né? Eu ter vindo Tá para bom, cá viu? e congregar aqui. É bem. Até o pessoal lá da Austrália às vezes me pergunta, Guilherme, abriu uma igreja aí no Brasil? Não, gente, não, não. A igreja já existia, né? Mas, então, os dados Só- bancários é conta corrente, agência 0789, a conta é a 06-154-3570-1 e a instituição financeira é o Banco Banrisul. O CNPJ é o 79080-602 barra 0033-33. Aí a gente só pede para que você envie um comprovante para o e-mail a seguir aqui, então, iasdeboavista do Guilherme@gmail.com, só para a gente aqui encaminhar esse dinheiro para a compra dos livros, né? Como essa igreja recebe, então, doações, recebem dízimo, oferta, a gente precisa desse comprovante com um e-mail para a gente saber, pô, aqui está vindo uma oferta que é para a compra dos livros, né? Então, para destinar esse dinheiro para a compra dos livros. E eu incentivo você também, se você não puder compartilhar ali, ajudar a gente aqui nesse projeto, faça um projeto na sua igreja, né? Nós temos aí alguns meses ainda para o Impacto Esperança, né? Que você faça esse projeto também na sua igreja, arrecade com antecedência esse valor, né? Para compra de livros, né? Para a gente entregar os milhões, né? Eu creio que nesses próximos anos, aí 2023, 2024, né, o mundo vai ser impactado com essa verdade, né, com esses livros. E como a serva do Senhor diz, né, no tempo final esses livros vão brilhar nas estantes, né? As pessoas vão reconhecer a preciosidade que está nas estantes delas. E a gente não pode julgar ali o resultado pela entrega imediata, né? Esse vai ser um trabalho de longo prazo que o Espírito Santo vai atuar no coração das pessoas para que elas conheçam a verdade, né? E só no céu a gente vai ter aí o real discernimento, né, daquilo que foi feito, né? Toda a obra do Espírito Santo de Deus, mas nós somos instrumentos, né, na mão de Deus para entregar uma verdade tão solene, né? A obra, a mensagem mais importante já confiadas a mortais, né, está nas nossas Hum. mãos. Então nós temos que temer e tremer e fazer esse trabalho, né? E como a Bíblia Hum. diz, né? Ser cães que saibam latir, né? O nosso trabalho é fazer barulho só, é só deixar o É, Espírito Santo agir e a gente tem que chamar a atenção do povo para o tempo solene que nós estamos vivendo, né? Jesus está é. voltando, mais do que certo isso. Nós precisamos Amém. pregar a mensagem. Mark, eu Guilherme, posso deixar um último pensamento aí com você? claro, com certeza. Para você e para todos aqueles que estão nos ouvindo, né? Primeiro, queria agradecer você, Guilherme, pelo convite tão gracioso que você fez, mais uma vez, não é? De estar aqui, foi um prazer tremendo de falar essas coisas. Mas eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo prestem atenção num detalhe. Você está no céu, você chegou lá.
você está estarrecido com as coisas lindas e maravilhosas que estão acontecendo. Seu corpo está perfeito, corpo glorificado, seus amigos estão lá, tua família está lá, você está feliz da vida, teus filhos estão felizes, está tudo maravilhoso. Meus queridos, vai ser um período constante. E você, passado alguns dias, vai receber um tapinha nas costas de uma pessoa. E você vai virar e falar assim, essa pessoa vai falar, olá, como é que você está? Tudo bem? Você não me conhece, mas eu gostaria de falar com você um pouquinho. Você fala, puxa, pois não, claro, né? Que foi? Assim, você não me conhece, mas você foi uma das pessoas que deixou um livro na minha casa. E eu sabe que eu botei aquele livro no canto, falei, que coisa é essa? Eu não tenho tempo para ler livro, essas coisas todas. Mas na hora do sufoco, na hora do sofrimento, na hora que eu não sei por que foi o Espírito Santo, eu li esse livro. E hoje eu estou aqui porque você me deixou aquele livro, você me deu esse livro, você compartilhou comigo esse livro. Meus queridos, nós não temos noção do que nós vamos presenciar lá do céu, mas compartilhe com as pessoas, ajude aí a igrejinha do Guilherme. Eu estou com os meus livros lá na garagem para distribuir também. Nós fazemos o ministério, né, igual eu, do Guilherme. Então, meus queridos, que Jesus abençoe você. Muito obrigado por você ter investido esse tempo ouvindo, né, essas palavras desse livro tão gracioso e que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Obrigado. Amém, Mark. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos encerrar com uma oração bem rapidinha para a gente encerrar. Tranquilo. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo ministério do irmão Mark, Senhor. Que o Senhor proteja ele, guie, guarde ele sempre, Senhor. Que os seus santos anjos estejam ao seu redor, protegendo ele, Senhor. Que nada de mal venha acontecer com ele, meu Pai, para ele continuar pregando o Evangelho, Senhor, com essa paixão, com esse entusiasmo para toda a gente, meu Pai. Ilumina também a mim, Senhor, minha família, Senhor, e a todos aqueles que estão assistindo, meu Pai, e as pessoas, meu Pai, que também vão receber esses livros, meu Pai. Amém. Que o Santo Espírito atue no coração delas para elas receberem e aceitarem a sua santa verdade, Senhor Jesus. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Muito legal. Gostei muito de ficar aqui.